A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quanto tempo, né? Quanto tempo sem gravar vídeo, né? Eu tô passando aqui somente para deixar uns versículos aqui bíblicos para a vossa meditação. Meus irmãos, o tema é: será que os testemunhos de Jeová estão certos? Você não deve, meus irmãos, desprezar ninguém acerca das escrituras. Nós precisamos ser humildes, né? Nós precisamos ser humildes. E eu falo isso porque tem muitas pessoas que quando eles veem os testemunhos de Jeová, eles fogem, né? Eles fogem. Eles fogem. É como que não tivesse assim, conhecimento bíblico para enfrentar eles, né? Eu nunca fugi de nenhum deles, dos testemunhos de Jeová. Eles são pessoas assim como nós, que precisam, meus irmãos, ser salvos também. Aceitar a Jesus para ser salvo também. E aí nós não podemos fazer aquele julgamento, né? De achar que só a gente entende, que eles não entendem, não. Nós não devemos fazer esse tipo de julgamento. Mas nós devemos, meus irmãos, receber a todos, né? Com educação. Porque, meus irmãos, não é porque eles não é cristão que eles também não tenham conhecimento. Eles têm conhecimento até mais do que muitos cristãos. Porque tem muitos cristãos que eles se empolgam com a graça de Deus, com o poder de Deus, e ele então não estuda a Bíblia. Ele fica tão empolgado que ele não estuda a Bíblia. Mas não foi isso que Jesus passou para nós. Jesus falou no capítulo 5 de João, versículo 39, examinai as escrituras, porque fazendo assim cuidai da vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus manda examinar as escrituras, porque as escrituras estão falando dele, né? E aí tem muitos cristãos que fica tão empolgado com a graça e com o poder, que ele não liga para estudar a Bíblia. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que nós temos que examinar as escrituras, meus irmãos. E aí fica a pergunta: será que os testemunhos de Jeová estão certos? Certo de quê? Vamos ler Apocalipse capítulo 22 e o versículo 6. Vamos ler até o versículo 12 para ver o porquê que eles falam, né? Vamos ver do que eles falam, né? O título da leitura é: será que os testemunhos de Jeová estão certos, né? Vamos ler para a gente ver, né? Diz assim, meus irmãos, capítulo 22 do Apocalipse, versículo 6. Eu vou ler até o 12. Vou ver se consigo ler, porque eu mesmo com óculos eu leio muito ruim por causa da vista. Mesmo com óculos a minha vista ainda é ruim, né? Se a leitura ficar ruim, eu já peço para os irmãos me perdoar, amém? Diz assim, meus irmãos: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Olha só, eis que presto venho. Então esse anjo aqui, quem é esse anjo aqui? Esse anjo, ele é Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos seus pés
do anjo que mais mostrava para o adorar. Veja, meus irmãos, que o João aqui, ele se prostra diante do anjo para o adorar. E esse anjo aqui, ele é Jesus. Vamos ver se está certo, né? Se Jesus, ele... Vamos ver o que diz, né? Vamos ver o que diz as escrituras. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, Jesus diz. Adora a Deus. E o 10 diz: e disse-me: não seles as profecias, e disse-me: não cele as palavras, meus irmãos, da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é injusto, faça injustiça ainda, e o que é santo seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tá vendo, meus irmãos? Eu li até o derradeiro, li até o 13. Falei que ele até o 12, mas li até o 13. Eu sou o princípio, eu sou o alma, como é que é? E o fim. Então veja, meus irmãos, medite na sua Bíblia aí. Tem palavras que às vezes me falham assim, não tenho uma língua boa não, a minha língua é um pouco presa, né? Medite nesses versículos, meus irmãos, que eu li, e veja que o mesmo anjo que começa no versículo 6 é o mesmo anjo que vai até o versículo 13. E quando João se prostrou diante do anjo, o anjo que é Jesus disse: olha, não faça tal, eu sou teu servo, eu sou teu conservo e dos teus irmãos. Não faça tal, adore a Deus. O anjo que é Jesus ali repreendeu a João. João, nós sabemos que João, o espírito dele foi tirado do seu corpo e foi levado, né, para o céu, e de lá ele trouxe o Apocalipse. João, ele foi levado até a ilha de Pátimo. Todo cristão sabe disso, né? Foi ali perseguido pela palavra, foi jogado ali na ilha de Pátimo. Essa ilha, ela fica ali fica na Turquia, né? Fica na Turquia. E ali ele foi jogado para ser comido pelos bichos, por causa da palavra, perseguição, né? E aí o Senhor apareceu para ele, tirou seu espírito, levou para o céu, e lá começou a mostrar, meus irmãos, tudo que ia acontecer. E assim foi. E assim foi, assim que surgiu o Apocalipse. E aí a gente vê também no capítulo de Hebreus, capítulo 1, e versículos 5 e 6,
o escritor Hebreu dizendo que é para os anjos adorar a Jesus, não é? E aí, como é que fica agora a situação? Eu entendo, meus irmãos, que o escritor, quando escreveu isso, o Apocalipse ainda não estava sobre a terra. E aí nós sabemos que o ser humano, ele é falho, né? E aí a gente não sabe se esses dois versículos foi realmente inspirado, ou se foi algo assim do homem, né? Eu prefiro ficar com o que eu li, né? Apocalipse. Eu prefiro ficar com Apocalipse. E você? Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.